Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o que são anabolizantes. Anabolizantes são hormônios esteroides naturais e sintéticos que ajudam no desenvolvimento celular e no crescimento muscular. Os anabolizantes são muito usados por atletas de fisiculturismo. Os anabolizantes estimulam na produção de novas fibras musculares, gerando assim o ganho de massa muscular no corpo, sendo utilizado por muitos praticantes de atividades físicas. Bom, agora vamos começar com os tipos de anabolizante. Vamos começar com o Primobolan, que é o primeiro da nossa lista. Ele permanece no organismo do atleta em torno de 9 meses. É utilizado por quem pratica atividade física. E a substância é injetável, é composta de líquidos. Em segundo lugar, nós temos a testosterona, que é mais conhecida como Durateston. A duração dela no seu organismo pode durar de 2 a 6 meses. O uso dela é aplicado de forma injetável e nisso podemos ter a injeção de líquidos. Além disso, o seu uso é combinado com outros anabolizantes, como por exemplo o Istrol, o Deca e o próprio Primobolan. O Homogenin é consumido em comprimidos e ele pode permanecer no organismo até 2 meses. Ele está sendo muito utilizado por atletas por proporcionar, na verdade, a grande retenção de líquidos. Agora, em quarto lugar, falaremos do GH, que é mais conhecido como hormônio de crescimento, que contém aproximadamente 200 aminoácidos. O que mais dificulta o acesso dos atletas é seu alto custo, e é muito caro no mercado, que acaba dificultando o acesso deles. Porém, também temos os efeitos colaterais, né, desse anabolizante. Na verdade, de todos, né, que a gente já falou nessa lista, mas esse em específico, os seus efeitos colaterais podem ser deformidades nas cartilagens e principalmente estruturas ósseas do corpo humano, além da mandíbula, ou seja, causa um grande estrago. O próximo da nossa lista é o Deca, né? É mais conhecido como Deca, porém o seu nome de origem mesmo é Decadron. Bom, o Decadron, ele é utilizado, né? A galera aí que usa anabolizante geralmente compra ele por quê? Por ele né, ter os seus grandes efeitos anti-inflamatórios, né? São potentes, na verdade. Contudo, ele é indicado no tratamento de vários tipos de doenças, como sanguíneas, oculares, cutâneas e retâneas. Agora nós temos a oxandrolona, que o próprio nome já diz, é um anabolizante derivado da testosterona, que sob indicação médica pode tratar hepatite alcoólica, falha no crescimento muscular, além da malnutrição calórica. E esse remédio, ele é comprado, por mais que ele seja comprado indevidamente na internet por atletas, ele pode ser passado, lógico, por uma indicação médica, mas é só se caso precisar. O acetato de trembolona, considerado a forma de ação mais rápida, preferida pelos fisiculturistas, com o efeito e o progresso mais rápido em poucos dias, só que também não tem a retenção de líquido. O próprio esteroide, né, a trombolana, ela foi considerada, né, por pesquisas 5 vezes mais eficaz do que a própria testosterona. A venda de anabolizante só é permitida com o uso de uma receita médica. Caso ocorra sem ela, é considerado crime contra a saúde pública, que a pena pode variar de 10 a 20 anos. O uso de anabolizantes só deve ser feito sob prescrição médica, pois o seu uso sem nenhum acompanhamento pode ser fatal para quem faz. Os anabolizantes são usados em alguns tipos de tratamento médico, como para hipergonadismo em homens, pois ele aumenta o nível de testosterona no corpo. Micropênis pré-natal, na puberdade e na idade adulta, ele pode ser usado para tratar osteoporose, pois ele aumenta a produção de tecido ósseo. Bom, agora vamos falar algumas causas do anabolizante. Perda de cabelo, alteração óssea craniana, acnes, deformação de cartilagem, ginecomastia, cistos, danos no fígado, insuficiência renal,
Já houve casos documentados de câncer, AVC e mortes associadas ao uso. Atrofia testicular, que também pode ser permanente, além do inchaço da próstata e alteração na composição do esperma. No caso das mulheres, podem ocorrer desregulação do ciclo menstrual, crescimento do clitóris, pode ser permanente, alteração da voz que fica mais grave, pode ser permanente também, surgimento de mais pelos. Sinais que evidenciam o uso do anabolizante: crescimento grande da massa muscular em poucos meses, diminuição da libido e alterações de humor, que os usuários podem ficar mais agressivos. É claro que não é recomendável, né? Você nem deve usar nenhum desses tipos de anabolizantes que citamos ali na nossa lista. Porém, esses anabolizantes, eles são muito utilizados por atletas diversos, né? Os principais, né, são os fisiculturistas, que é a galera que gosta mais de consumir, de comprar. Mas é claro, não deve se usar porque os anabolizantes, todos esses, eles podem não só como prejudicar a sua saúde, mas como também seu rendimento no treino. Bom, no mundo fisiculturista que temos aí, né, antes de você, que eles dizem, né, no caso, antes de você usar os anabolizantes, você deve priorizar o seu treino, né, lógico, e sua alimentação, porque são eles, né, a fonte principal para você ganhar massa muscular no corpo. Além disso, né, como a gente explicou, os anabolizantes, eles podem ser feitos não só de forma injetável, como também de forma sólida, os comprimidos no caso. Os anabolizantes, no caso, eles têm a duração. Não é que um anabolizante vai ter apenas 2 meses, outro 18 dias, eles podem variar. Bom, como explicamos o conceito, os tipos de anabolizante, vamos mostrar agora exemplos de aplicações dos esteroides. Qual que seria um procedimento correto? Primeiro, você tem que ter higiene. E apesar de que, não, mas não dá nada, dá sim. Isso pode dar grandes problemas de infecção, abscesso, e você não vai querer ter esse tipo de problema. Então, no caso, uma higiene é obrigatória. Como que é feita essa asepsia? Simplesmente com álcool, um álcool comprado em farmácia, passado na região, tá? Isso aqui é hipotético, passado ali, e você vai utilizar uma seringa nova, nunca, mas pelo amor de Deus, nunca reutilizar uma seringa. Isso é uma economia porca, porque a seringa é algo barato. Isso daí, se você for agora, vamos falar de ciclo, se for de um ciclo, isso daí vai ser 5% o valor do ciclo. Então não faça economia porca, tá? O barato sai caro. Usou, descarte. O ideal é que você tivesse a seringa, que já vem com uma agulha, e uma outra agulha. Então você utilizar essa para perfurar a substância que você quer, né? O bujão. Então você perfura, ela já perde um pouquinho do corte, você tira, descarta ela, joga fora, pega a outra, coloca e com essa sim você vai aplicar. Então você passou o álcool, fez esse procedimento e aí sim você vem e aplica. Uma dica muito legal que normalmente acontece, que vaza um pouco de sangue ou substância, né, ou líquido que você aplicou, quando você tira a injeção. Então nesse caso, se você faz um efeito de pinça, né, você consegue diminuir tanto a dor quanto quando você soltar, o buraco vai desencontrar da pele e aí ele não vai ter por onde sair. Isso vai diminuir. Na hora de aplica lentamente, nada de velocidade. Isso vai ajudar o que você estiver aplicando se espalhar melhor e se alocar melhor no músculo, ok? Tira lentamente, não precisa fazer massagem, tá? Não tem necessidade, vai ajudar a espalhar o óleo. Não, na verdade a massagem vai agredir um pouco mais o tecido e isso pode causar uma inflamação mais fácil. Outra regra, jamais aplicar onde você já aplicou uma última vez. O quanto mais você puder revezar os locais, melhor. Por quê? Como eu falei, isso é uma agressão e, querendo ou não, vai gerar algum tipo de inflamação, porque é um corpo estranho dentro do seu corpo. Agora pensa só, se você aplica hoje e amanhã você vem e aplica de novo em cima, e de novo, e de novo. Isso é a mesma coisa de você ter, por exemplo, um músculo lesionado. Lesionei meu bíceps e vou treinar bíceps todo dia até recuperar. Então, na verdade, você vai piorar esse quadro. Leandro, a questão de misturar aquoso
com oleoso. Pode ou não pode? A literatura indica não misturar. Tem pessoas que misturam e falam, meu, não tem problema. Leandro, isso muda a absorção, por exemplo, do aquoso? Muda. O aquoso, quando é diluído com oleoso, ele pode ficar de meia-vida mais longa. O aquoso com o oleoso não é o ideal se misturar. Então, 2 injeções separadas em locais distintos. E por falar em locais, claro, você deve estar se perguntando, qual o local que é o mais adequado? São os glúteos, então, quadrante superior de fora, então você já tem aí 2 regiões distintas, minimamente 2 pontos de aplicação. Vasto lateral é interessante, por quê? Porque o vasto lateral ele é muito grande. Se você pega, por exemplo, vou dar um exemplo que vai ficar bem fácil de entender. Se você fala, eu vou aplicar, por exemplo, no deltoide anterior, então você tem só essa regiãozinha aqui. Agora, se você tem o vasto lateral, vamos dizer que há uma inflamação dessa bolinha aqui. Vasto lateral, essa bolinha. Quanto eu comprometi aqui? 5%? 10%? Deltoide anterior, essa bolinha aqui, quanto eu comprometi? 40%? 50% do deltoide? Então isso vai me gerar muito mais desconforto e muito mais problemas. Por isso que o músculo maior é indicado para uma aplicação. Lembrando que, Leandro, vou aplicar nas panturrilhas, no posterior de coxa que é gigantão. Toma muito cuidado porque passa ali um nervo chamado ciático. Se você acertar aquilo ali com força mesmo, paralisia. Então, muito cuidado com esse tipo de aplicação, certo? Com esse nervo ciático. Então, o ideal é glúteo, vasto lateral e, por último caso, o deltoide médio. Se não houver mais locais de aplicação, o deltoide médio também pode ser utilizado. Anterior e posterior normalmente costuma inflamar muito, tá? Peitoral pouco utilizado. Bíceps, alguns atletas utilizam, mas ainda assim não é o ideal. Tríceps, idem, tá? Esses são os melhores locais. Leandro, posso aplicar no vasto medial? Posso aplicar? Existe a possibilidade, mas como eu estou te dizendo, glúteo, vasto lateral e em emergência, deltoide lateral são os mais indicados. Qual a quantidade que cada músculo aguenta? Isso é muito legal, isso é extremamente legal. Com certeza, se tiver algum enfermeiro aí, pode colocar aqui nos comentários. A recomendação é 3 ml máximo, tá? Para glúteo e vasto lateral e 1 ml para deltoide. Mas isso é um estudo de um grupo gigantesco de pessoas. E agora sim, vamos contextualizar. Vamos pegar alguém que tem bastante massa muscular. Se você tem bastante massa muscular, você tem mais local para aplicar. Veja só, se eu pegar o deltoide de um idoso de 60 anos, qual vai ser o tamanho? Isso aqui, bem pequenininho. E se eu pegar o deltoide do Ronnie Coleman, que é maior que a minha cabeça? Então, claro, não dá para dizer que vai ser 1 ml aqui, 1 ml lá. Essa é uma recomendação. Então, 3 para glúteo e vasto lateral e 1 para deltoide lateral. Mas, se você tem o deltoide muito gigante, se você tem o vasto lateral muito gigante, você pode até aplicar mais, ainda que isso não seja nada indicado pela literatura de enfermagem. Uma curiosidade é que os anabolizantes são usados no tratamento do câncer de mama ou no hipogonadismo, que é uma doença onde os testículos não conseguem produzir hormônios sexuais. Bom, galera, essa aqui foi a nossa apresentação, né? Nosso vídeo de apresentação explicativo, um vídeo explicativo sobre os anabolizantes. Obrigado a todos.